Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, trabalho com a matéria de informática para concursos e a gente vai separar aqui um tempinho para a gente falar um pouco sobre as questões que foram cobradas pela Banca Fundação Carlos Chagas na prova do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, daqui de São Paulo. Foram questões relativamente fáceis, questões que a gente conseguiu abordar praticamente todos os assuntos em aula, nas revisões também que nós fizemos, né? Então, para os nossos alunos não teve assim grande dificuldade. Quando a gente diz que não teve grande dificuldade, não significa que todas as questões o aluno é obrigado a acertar, porque a banca, a Fundação Carlos Chagas, é uma banca relativamente difícil, ela usa um palavreado mais puxado. Se as pessoas não estão habituadas a resolver a questão da Fundação Carlos Chagas, aí não é tão fácil assim de resolver, mas o assunto em si era um assunto um pouco mais tranquilo, principalmente porque a gente conseguiu abordar em aula, né? Então vamos lá, vamos tentar discutir um pouco aqui sobre as questões, tá certo? Então, primeiro passo aqui, a primeira questão é a prova de analista, né? A questão de número 18, ela diz o seguinte: no Windows 10, a ação descrita corretamente é. Então, o primeiro passo aqui, sempre que você vai resolver uma questão, a gente sempre, né, pelo menos em aula eu falo isso o tempo todo, né? Você deve, por exemplo, sempre grifar a palavra-chave da questão. Então, ó, ele fala o Windows 10, que é a base, a parte do edital que está sendo cobrado, e ele fala de uma ação, significa que o usuário, nesse momento, ele tem que fazer alguma coisa, ou ele vai clicar em algum lugar, ou ele vai seguir um passo a passo, um caminho para chegar a um determinado resultado, ou até mesmo utilizar uma sequência de teclas, né, que a gente chama de atalhos, né? Então, por exemplo, ele diz o seguinte, na alternativa A, o gerenciador de tarefas. A gente falou sobre isso, por exemplo, durante as aulas, na revisão que foi feita na semana anterior à prova. No dia anterior à prova, na revisão, eu falei, a banca gosta muito de colocar nas questões o gerenciador de tarefas. O que que ele é? Gerenciador de tarefas é um programa que vai permitir, como o próprio nome diz, que você acesse as tarefas que estão sendo executadas dentro do computador naquele momento, tá certo? E você pode acessar ela de diversas formas, entre elas uma combinação de teclas direta, que é Ctrl Shift ESC. Então, se você utilizasse Ctrl mais Shift mais ESC, isso estaria correto, mas o Ctrl Alt A não te dá essa alternativa, portanto, isso daqui estaria errado. Se a banca dissesse que de forma indireta você poderia acessar o gerenciador de tarefas, aí nós teríamos uma outra combinação de teclas. De forma indireta seria Ctrl mais Alt mais Del. E aí ele faz o quê? Ele vai abrir uma janela apresentando para você algumas alternativas, e uma dessas alternativas é o gerenciador de tarefas. Então, de forma direta, Ctrl Shift ESC, de forma indireta, Ctrl Alt Del. Nós dissemos isso em aula, dissemos nas revisões anteriores à prova, no dia anterior à prova eu falei sobre essa possibilidade, ou seja, a alternativa A não tem como ser a nossa resposta, tudo bem? Vamos lá, na alternativa B, ele fala sobre o painel de controle. O que é o painel de controle? O painel de controle, ele é um programa que ele permite você gerenciar a parte física do computador, também alguns programas instalados, e esse painel de controle sempre foi a base, como o próprio nome dele diz, o controle do sistema operacional. Ocorre que no Windows 10 a Microsoft criou uma outra sistemática de gerenciamento chamado configurações. E aí, aqui o que até eu sempre falo isso em aula, né? Se a banca por acaso falar que o painel de controle foi substituído pelo configurações, isso está errado. Eu sempre falo isso em aula. Por quê? Porque isso tem sido cobrado em praticamente todas as provas. Sempre que é cobrado sobre o painel de controle, as bancas têm sugerido que ele foi substituído e não foi. Ele continua no computador e o configurações também. Eles têm interfaces diferentes, são coisas, formas de serem mostrados de forma diferente, mas os dois estão lá e você pode acessar por um ou por o outro, tá? Então ele diz aqui, ó, o painel de controle foi removido. Isso está errado. Ele não foi substituído pelo aplicativo configurações. Eles dois estão lá, eu posso fazer tanto por um quanto por outro, portanto, nossa alternativa B está errada também. Na alternativa C, arquivos, que é a base dessa questão, enviados para a lixeira. Lembrando que a lixeira é uma pasta. Inclusive, falei sobre isso na revisão de véspera da prova, né? A lixeira, sendo uma pasta, ela permite que ela guarde os arquivos.
Quais arquivos? Aqueles que o usuário não tem mais a intenção de usar, ou até ele pode, dentro do dia a dia dele, falar assim, eu quero guardar esse arquivo num lugar onde as pessoas não vão procurar, ele guarda na lixeira. Não é muito comum disso acontecer, mas pode acontecer isso, tá? Então, arquivos são guardados na lixeira e eles podem futuramente serem restaurados, ou seja, levados de volta para sua pasta de origem. Essa é a regra da lixeira, tá? Então, ele diz que arquivos enviados para a lixeira são excluídos de forma permanente e que não podem ser restaurados. Portanto, isso aqui está completamente errado, né? Porque a lixeira é justamente uma pasta que permite a restauração desses arquivos, então, alternativa completamente errada. Na letra D, ele diz o seguinte: o explorador de arquivos, inclusive em todas as aulas eu digo que a banca, a Fundação Carlos Chagas, ela se dá o luxo de, em uma prova, cobrar como explorador de arquivos, em outra prova ela cobra como Windows Explorer. Então, aqui ela trouxe esse termo. O que que significa isso? O programa que permite o gerenciamento de arquivos e pastas do seu computador, tá? Então, o explorador de arquivos permite acessar rapidamente pastas como documentos, downloads, área de trabalho, através do chamado menu acesso rápido. E isso é uma verdade. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui na tela para você. Aqui, ó, o explorador de arquivos, né? Acho que você está vendo, tá. Então, o que que eu tenho aqui, ó? O explorador de arquivos me mostra o chamado acesso rápido, que ele tem a pasta downloads, a pasta documentos, imagens. Aqui eu tenho a área de trabalho e algumas outras pastas que estão vinculadas, por exemplo, ao meu Google Drive, tá certo? Então, eu tenho aqui pastas que são comuns. Essa que tem esse alfinetezinho significa que elas estão fixadas dentro desse acesso rápido. Então, é possível eu fixar e desafixar esses itens. Então, aquilo que a banca sugeriu aqui, como por exemplo, o explorador permite acessar rapidamente pastas como documentos, downloads, área de trabalho através de acesso rápido, isso é uma verdade. O que que ela me pede? Ela me pede aquilo que é descrito corretamente, portanto, essa é a nossa resposta. Mas, professor, eu poderia simplesmente parar de ler essa questão ali e depois já colocar no gabarito? Não. Por quê? Porque existe a possibilidade da banca te dar duas respostas parecidas e aí você vai ter que colocar na balança aquela que é mais importante. Então vamos ler a alternativa E para a gente ter a certeza de que ela não está correta, para a gente realmente colocar no gabarito a letra D como alternativa correta dessa questão. A Cortana. Cortana é um dos acessórios do sistema operacional Windows, inclusive a Microsoft já avisou que ela está descontinuando a Cortana e substituindo ela, por exemplo, no Windows 11 a partir do chamado Chat, que é um programa de comunicação que ele vai substituir a Cortana e também pelo Copilot, que é o sistema de inteligência artificial da Microsoft que permite questionamentos, perguntas e assistência, tá certo? Então a Cortana, assistente virtual da Microsoft, Aí já começa errado aqui, ó, obrigatoriamente ativada. Não, porque ela é apenas uma funcionalidade do sistema operacional, mas ela vem nativamente ativada, ou seja, significa que quando eu ligo o computador ela já está lá, já está funcionando, eu não preciso me preocupar com nada, tá? Só que ela diz que não pode ser ativada, desativada, perdão. Ou seja, isso está errado porque por ser um aplicativo eu posso desativar. O único que eu não posso excluir do sistema operacional é o antivírus, mas o restante eu consigo excluir tranquilamente. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta para essa questão sem nenhum tipo de dúvida. Inclusive, quem assistiu às revisões tem essa questão claramente que nós discutimos praticamente sobre todos os itens dentro daquele espaço de tempo que foi destinado à revisão de informática na véspera da prova, tá certo? Vamos lá, próxima questão. O servidor João trabalha em um órgão do Poder Judiciário e precisa redigir uma minuta de decisão judicial em colaboração com outros dois colegas da unidade. Então vamos lá, fazendo uma interpretação que é a cara da Fundação Carlos Chagas, tá? Redigir. Redigir, a banca não disse isso de forma direta, mas de forma indireta ela disse que nós estamos fazendo um texto, certo? Então eu sei que existe um programa dentro do sistema operacional que vai permitir que eu faça texto. Se eu não for usar programas do sistema operacional para fazer texto, eu vou ter que trazer programas de fora, como por exemplo os programas do pacote Office ou os programas do Google Workspace. No caso do nosso edital, Google Workspace, correto? Então, ó, redigir uma minuta de decisão judicial em colaboração. O que é colaboração? Significa que esse texto ele vai ser compartilhado, ou seja,
ele foi dado permissão para outros usuários para terem acesso a esse arquivo de forma concomitante, ou seja, todo mundo trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo. E para que isso aconteça, eu preciso que esse arquivo esteja na nuvem. Portanto, aquela história de você usar um editor de texto do sistema operacional já fica fora de cogitação, porque a partir do sistema operacional eu salvo no próprio computador e a partir do sistema de criação do Google Workspace, que é o que está no nosso edital, eu salvo no Google Drive, permitindo que eu faça o compartilhamento direto e a colaboração em tempo real entre todos os usuários. Ou seja, com duas palavrinhas eu consegui decifrar aquilo que a banca está querendo, tá certo? Então, continuando aqui, ó, além disso, ele deverá armazenar esses documentos sensíveis com controle de acesso, ou seja, o compartilhamento ele é seletivo. Compartilhamento seletivo significa eu decido quem vai receber o compartilhamento e o que cada um desses usuários, desses colaboradores vão poder fazer. Ou seja, eu vou armazenar onde? No Google Drive. Você está percebendo que nós estamos falando de programas do Workspace. Se ele é um texto, ele é o documentos, ou chamado Google Docs, né, de acordo com o que as bancas costumam trabalhar. A versão atual do Workspace é Google Documentos, tá? Mas em provas ainda tem caído Google Docs, Google Sheets, ou seja, são nomes um pouco mais antigos, né? Vamos colocar assim. Então, continuando. Agendar reuniões. Agendar, o próprio nome já diz, ó, agenda, que é uma das ferramentas do Google Workspace, né, que vai permitir que você faça o agendamento dessas reuniões virtuais, e normalmente é feito pelo Google Meet, ou seja, uma outra ferramenta do Google Workspace. Ou seja, a banca está cobrando de quem? Mesmo que ela não tivesse falado no enunciado, eu tenho certeza que ela está falando do Google Workspace, porque todos os sinais foram dados, tá certo? E aí, continuando aqui, ó, com partes externas, ou seja, significa que eu estou trazendo pessoas de fora da minha empresa para trabalhar, e aí você já começa a pensar, eu posso trazer gente de fora? Posso. Claro que nem todo mundo vai ter a mesma possibilidade dentro da reunião, mas elas podem participar como convidados, tá? E, por fim, organizar uma planilha, e essa planilha normalmente é feita através do Google Sheet e com prazos processuais, dado que o órgão utiliza a plataforma Workspace. Ou seja, a banca foi boazinha demais no final ter colocado isso. Se ela não precisasse colocar, porque no edital tem isso, então ela não precisaria colocar, ela foi boazinha, tá? A ação correta e adequada para o uso dessa plataforma é, letra A, João deve, essa palavra aqui é pesada, cuidado, tá? Porque se deve cria obrigatoriedade, tá? Deve enviar a minuta por e-mail. Deve, obrigação, ele precisa fazer isso? Não, porque o compartilhamento pode ser feito direto pelo Google Drive, ou seja, isso daqui eu não preciso nem terminar de ler porque eu tenho certeza absoluta que está errada, tá certo? De novo, ó, João deve utilizar o Google Drive pessoal. Existe o Google Drive pessoal e existe o Google Drive corporativo? Sim, existe um e existe outro. Só que aqui ele está falando que ele deve utilizar o pessoal, já que o institucional tem acesso limitado para armazenar documentos sensíveis. É justamente o contrário, né? Portanto, isso aqui está completamente errado. João pode, olha como alivia o peso dessa questão quando a gente faz a leitura. João pode usar o Google Docs para redigir a minuta colaborativamente em tempo real, armazená-la no Google Drive institucional com controle de acesso e agendar reuniões pelo Google Agenda. E, por fim, usar o Google Sheets para organizar os prazos. A banca não poderia ser mais boazinha do que isso, né? Ela praticamente colocou no enunciado com palavras diferentes aquilo que ela queria na alternativa, portanto, a resposta está dada para a gente, né? Na letra dele ainda completa aqui, ó, agendamento das reuniões com partes externas deve, ó, a palavra pesada aqui, ó, ser feito exclusivamente, de novo, palavra pesada, pelo WhatsApp. Errado, porque eu não preciso, eu tenho na agenda a forma de convidar as pessoas para participar dessa reunião, tá? E letra E, João deve evitar o Google Docs, já que o uso da nuvem é inseguro, completamente errado, porque a nuvem é um local seguro para fazer o armazenamento. Portanto, letra C é o gabarito correto dessa questão. Ou seja, uma questão dada, né? A gente praticamente fez uma leitura do que é o Workspace dentro de uma única questão e a banca não foi obrigada a fazer uma questão de forma específica, tá certo?
E por fim, a última questão dessa prova de analista, a banca diz o seguinte, ó, a servidora Ana trabalha na vara civil de um tribunal e frequentemente acessa sistemas judiciais, manipula documentos sigilosos e recebe e-mails com arquivos anexos. Recentemente percebeu lentidão no computador e janelas pop-ups incomuns, ou seja, tem coisa acontecendo no computador dela que não era para estar acontecendo, né? Essa lentidão não é normal e esses pop-ups também não. Para evitar riscos à integridade das informações tratadas, Ana decide adotar boas práticas de segurança. Lembra a parte do edital que estava escrito sobre você proteger o sistema, você ter boas práticas, a política de segurança, conforme a gente conversou em várias aulas, né, com base na ação correta e segura da administração pública. Então vamos lá. Letra A, desativar. Já começa errado por aí, né? Quando você fala desativar alguma coisa, sendo que seu computador está em risco, né? Mas vamos lá, desativar temporariamente o antivírus. Claro que não. Se você está percebendo que seu computador está com problema, o ideal é você manter o antivírus atualizado. Então, tudo errado, né? Letra B, manter o antivírus e o firewall ativados, ok. Aí ele fala, evitar abrir anexos suspeitos. Perfeito, evitar. Ele não está falando que é proibido, ele está falando evite abrir aquilo que você não conhece, tá? E acionar a equipe de TI ao notar comportamentos anormais do sistema. Isso daqui não tem nada de errado, está perfeito, você tem que fazer essa anotação, você tem que avisar o TI, você tem que manter o firewall ativado, manter o antivírus ativado, todos eles atualizados. Isso é uma prática de segurança ou uma boa prática de segurança, significa que você está tentando pelo menos manter o seu computador em ordem. Na letra C, ele fala instalar softwares baixados em sites alternativos. Já está errado por aí, porque baixar em sites alternativos significa que você está baixando por onde você não conhece, tá? Então, isso daqui não pode ser. Letra D, compartilhar senhas. Não preciso nem terminar de ler isso daqui, porque isso daqui não é prática de segurança, né? E letra E, abrir os arquivos no e-mail institucional, pois isso garante que estão livres de vírus. Não tem, o e-mail não importa se ele é pessoal ou institucional, não tem como você garantir que ele está totalmente livre de vírus. Os provedores, eles oferecem esse serviço de antivírus, mas não tem como garantir. Esse termo garantir, ele é muito pesado, portanto, sempre que tiver uma questão dessa, ela vai estar errada. Portanto, a letra B é a nossa alternativa de resposta. Viu como a gente, quando se prepara de forma adequada, quando a gente realmente conhece a banca, quando a gente sabe o palavreado que ela vai utilizar, a gente cerca de tal forma, a informática é um mundo, né? A gente tem que estudar tanta coisa, mas a gente consegue cercar de tal forma que a gente chega aos resultados muito bem objetivados, tá certo? Então, espero que você tenha curtido, gostado. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.